Maria Imaculada. Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. A palavra que a igreja nos propõe nessa quarta-feira está em Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Lembrando que o evangelho de hoje está na descrição do vídeo. Então abra a descrição do vídeo e acompanhe comigo a leitura do evangelho proposto pela igreja nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando, tendo chamado de novo a turba, Jesus dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isto é, que o mancha, a bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isto é o que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro do homem e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você acompanhou os evangelhos de segunda, de terça, você pode entender bem o contexto de hoje. Na segunda-feira, Jesus opera diversos milagres. Segunda-feira, o evangelho termina aqui dizendo assim: todos os que o tocavam em Jesus ficavam curados. É Marcos capítulo 6, versículo 56. As pessoas simples levavam seus enfermos e colocavam diante de Jesus para que Jesus os tocasse e diziam: se a orla do manto de Jesus tocar no meu parente doente, ele será curado. Esse é o evangelho de segunda-feira. O evangelho de terça-feira de ontem, os fariseus, ao contrário dos simples de coração, os fariseus, ao verem Jesus operar milagres, ao verem Jesus operar prodígios, ao invés de se deixarem tocar pelo poder da palavra de Jesus, ao invés de se deixar converter, ao menos pelos sinais, pelos milagres que Jesus operava, os fariseus começam com picuinhas, querendo acusar Jesus e assim tirar a autoridade da palavra de Jesus. Eles diziam: os seus discípulos comem sem lavar as mãos, os seus discípulos não guardam as tradições e as leis. Assim eles queriam dizer que Jesus, não guardando a lei, então não tinha autoridade, então assim as pessoas não deveriam seguir Jesus, porque ele não guardava a lei. Que autoridade então ele tinha para pregar, se sequer guardava a lei, ele e os seus discípulos? E aí Jesus vai dizer no evangelho de hoje, ele chama de novo o povo. E diante dessa acusação dos fariseus de que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, Jesus diz: não é o alimento que entra no homem que torna o homem impuro. Não é porque o homem deixou de lavar as mãos para comer que ele se torna impuro. O que torna impuro é aquilo que sai do coração do homem. É o pecado. E aí Jesus começa aqui a narrar alguns vícios. Jesus diz assim, no versículo 21, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos,
assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro do homem e tornam o homem impuro. Agora, queridos, se Jesus apresenta aqui diversos vícios que tornam o homem impuro, e esse impuro, você entenda bem, significa não apto a Deus, porque a pureza ritual para os fariseus é o que tornavam eles, entre aspas, dignos de estarem no templo e de participar do santo sacrifício, do sacrifício do cordeiro. Aquele que estava impuro não podia participar do sacrifício no templo, aquele que estava impuro não podia participar da sinagoga, onde se liam a Torá, se lia a lei. Era preciso estar puro para ser admitido na presença de Deus no templo ou na sinagoga. Mas Jesus vai dizer que o que nos torna inadmissíveis à presença de Deus é o pecado. E aí Jesus vai citar uma série de pecados que, no meu entendimento, seriam os pecados daqueles fariseus que estavam acusando. Mas enfim, o mais importante aqui é da onde se desencadeiam esses pecados. Você já viu aquela expressão, né? Matar o mal pela raiz. Matar o mal pela raiz. Uma pessoa tem um tumor, uma pessoa tem um câncer. E infelizmente você sabe que o câncer ele provoca metástase. O câncer se alastra. E se a pessoa não trata esse câncer na origem, na raiz, seja como por quimioterapia, por radioterapia, ou seja mesmo por cirurgia, mas se não mata a raiz desse câncer, esse câncer vai fazendo metástases. Então é preciso matar o mal pela raiz. É preciso ir lá e arrancar o câncer. Se for uma cirurgia, o médico precisa tirar todo o tumor. O médico não pode tirar parte do tumor e deixar ainda um pouco do tumor, porque aquele pouco do tumor que ficar na pessoa vai se proliferar, as células cancerígenas vão se proliferando, logo ele vai crescer novamente e vai fazer metástase, vai tomar todo o organismo da pessoa e vai levar a pessoa a óbito. É preciso arrancar o mal pela raiz. E é isso que Jesus nos ensina. Versículo 21. Porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos. 2 pontos. E aí Jesus começa a citar os vícios. Devassidões, roubos, etc. Assassinatos. Os maus pensamentos. Os maus pensamentos. Os maus pensamentos surgiram roubo, assassinato, inveja, avareza, luxúria e todos os vícios. A origem está nos maus pensamentos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que significa essa vigilância que Jesus nos exorta em Mateus 26, quando ele está em agonia no Jardim das Oliveiras e diz aos seus apóstolos: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiar sobre os pensamentos é o primeiro passo. O primeiro passo. Que tudo que é bom, que tudo que é santo, que tudo que te eleva ao alto da montanha esteja nos seus pensamentos, corações ao alto. O nosso coração está em Deus, é o que nós rezamos na Santa Missa. O seu coração, os seus pensamentos precisam estar em Deus. Os seus pensamentos precisam estar sempre no alto da montanha. Se dos maus pensamentos nasce uma corrente de vícios, dos bons pensamentos, dos pensamentos de santidade, da meditação do Evangelho, da meditação do santo sacrifício de Jesus na cruz, da meditação da paixão do Senhor, da meditação dos méritos da Santíssima Virgem, dos pensamentos santos, é que nasce a santidade. Queridos, os santos, todos os santos, sejam eles contemplativos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, sejam eles ativos, como São Domingos de Gusmão, cara missionário, todos os santos sempre foram homens e mulheres de meditação. O que é meditação? Meditar é encher a sua mente, é encher o seu imaginário das coisas do alto. É o que São Francisco de Sales nos ensina na Filoteia. A Filoteia é um conjunto de cartas que São Francisco de Sales escreveu para os seus dirigidos espirituais. A palavra Filoteia, philos é amizade, theon é Deus, Filoteia, amigos de Deus, aqueles que amam, que têm amizade com Deus. Como que você nutre a amizade conversando, dialogando, pensando de maneira parecida?
Você só é amigo de pessoas que pensam como você, pessoas que agem como você, pessoas que são parecidas com você. Aí sim, daí nasce a amizade. Eu posso dizer para você que a amizade com Deus, que para sermos amigos de Deus, precisamos ter pensamentos em Deus, corações ao alto da montanha. Por isso, ao longo do seu dia, eleva o teu pensamento a Deus, eleva o seu pensamento ao alto da montanha. Em vez de ficar perdendo tempo com bobagens, com coisas fúteis, principalmente com o celular, que a gente perde tanto tempo com o celular, eleva o pensamento, sobe aos céus. Muitas vezes ao longo do dia, pensa em Jesus e medita as coisas santas. Medita esse evangelho de hoje ao longo do seu dia e medita sobretudo a paixão de Jesus. A paixão de Cristo é fonte de santidade, a meditação da paixão de Cristo é fonte de santidade. Ao longo do seu dia, muitas vezes, pensa na agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, como ele foi esmagado pelo peso dos nossos pecados, como uma uva é esmagada no lagar e da uva escorre o suco. Jesus foi esmagado no Monte das Oliveiras e suou sangue, como a uva esmagada no lagar, como o trigo triturado, por causa do peso dos nossos pecados. E pensando nisso, pensa quais são os pecados que eu preciso renunciar, quais são os pecados que eu preciso abandonar. Não é justo que com os meus pecados eu continue esmagando a Jesus. Medite na flagelação de Jesus. Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo açoitado. E pensa, cada vez que eu cometo um pecado venial, estou flagelando, estou açoitando Jesus. Se eu quero ser amigo de Jesus, não posso açoitá-lo, não posso flagelá-lo. Não posso consentir em pecado venial. Muitas vezes vamos pecar, infelizmente. O provérbio vai dizer, o livro dos provérbios vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. Muitas vezes vamos pecar, infelizmente somos miseráveis. Mas façamos um ato de contrição a cada vez que percebemos que pecamos venial, um pecado venial, que cometemos um pecado venial. E jamais vamos aceitar cair no pecado venial. Vamos lutar. Não podemos aceitar flagelar a Jesus. Pensando na coroação de espinhos de Jesus, Jesus sendo coroado de espinhos. Pensa que cada pecado de pensamento é um espinho na mente de Jesus, na cabeça de Jesus, um espinho naquela coroa de espinhos. É dos maus pensamentos que vai dizer Jesus no Evangelho de hoje que surgem todos os vícios. E quantas vezes nutrimos, alimentamos maus pensamentos. Peça perdão a Jesus e medite nisso. Carregando a cruz, vendo Jesus carregar a cruz. Pensa como muitas vezes temos oportunidade de ser como Simeão e ajudar a Jesus que carrega a cruz nas pessoas que sofrem ao longo da nossa vida. Quando encontramos um homem, uma mulher, às vezes um parente, um pai, uma mãe, um filho, quem sabe um primo, uma prima, um vizinho que está sofrendo, temos a oportunidade de ser Simeão e ajudar a Jesus a carregar a cruz. Foi o próprio Jesus que disse: tudo que fizerdes ao menor desses pequeninos é a mim que o fazeis. Quantas vezes temos a oportunidade de ser como Simeão, aliviar o peso da cruz e não o fazemos? Ao meditar Jesus pregado na cruz, medite como o Senhor me amou. E me amou até o extremo, como vai dizer o Evangelho de São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E como eu tenho correspondido a esse amor? Gente, amor com amor se paga. E se eu amo a Jesus, eu não posso ser aquele que lhe açoita com pecados veniais, e nem aquele que transpassa o seu lado com uma lança com o pecado mortal. Que isso ocupe os seus pensamentos. Medita nisso. Se Jesus diz hoje que os maus pensamentos levam a uma torrente de vícios e nos arrastam ao inferno, os bons pensamentos, a meditação dos mistérios da vida de Jesus, sobretudo da paixão de Jesus, geram virtudes. As virtudes geram santidade. A santidade leva para o céu. Deuteronômio capítulo 30. Deus diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Hoje Deus põe diante de você a vida ou a morte. Nutrindo os maus pensamentos, você vai gerar vícios. Os seus vícios vão gerar impiedade, e a sua impiedade vai te levar ao inferno. Nutrindo bons e santos pensamentos, meditando principalmente nos mistérios da vida de Jesus e na sua paixão, isso vai gerar virtude. A virtude vai gerar santidade.
A santidade vai te levar à amizade com Deus. E essa amizade com Deus vai te levar ao alto da montanha. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.